Bom dia, Arthur. Bom dia. Arthur, só, não sei, você não estava na primeira aula, eu acho que eu falei disso ontem, na verdade, você também não estava. Ontem eu tava, eu acho. Hã? Ontem eu acho que eu tava. Você sabe do negócio dos 20 pontos, né? De quê? Sei. 20 pontos, sei. 20 pontos para quem estiver na aula. Na aula, entregar as atividades. Não, 20 pontos para quem estiver na aula participar e câmera ligada. Ah, tá. Mas só Tá bom. avisando. Gente, vamos lá, então. Aula de biologia agora. Tivemos aula de química ali, ajudei a resolver várias questões de química. E também vou ajudar a resolver algumas questões aí de biologia. Gente, eu estou falando sobre o que desde o início do ano? Eu estou falando sobre DNA. Falei sobre o DNA, falei sobre o RNA, falei ali sobre o processo ali de transcrição gênica e tradução gênica. O que é isso? Basicamente é o código genético, gente. Falei sobre o código genético. O que é o código genético? O DNA é quem comanda, as proteínas é quem executa e quem leva a mensagem é o RNA. Falei sobre a tradução e transcrição gênica. O que é a transcrição? É quando eu produzo ali o RNA. Então, o RNA precisa ser produzido para levar a mensagem. E aí, ele é produzido a partir do DNA. Falei isso na aula passada. E, aula passada não, faz umas 3 aulas. Falei também sobre a tradução gênica. O que é a tradução gênica? É quando eu produzo a proteína para ela executar a função. Então, o DNA é quem comanda, mas não está pronto nem o RNA para levar a mensagem e nem a proteína para executar. Então, tem que fazer o RNA e tem que fazer a proteína. Transcrição é quando eu faço RNA e tradução é quando eu faço proteína. E aí, gente, o que eu vou fazer hoje aqui? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou ajudar vocês a responderem algumas questões aí que tem no livro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Abram o livro de biologia de vocês, lá na página, deixa eu ver qual que é a página aqui. Página 171. Página 171. Vou aumentar aqui para a gente discutir essa ideia aqui. Pronto aí, galera? Pronto. Gente, página 171 diz assim, ó. Nos ácidos nucleicos encontram-se as bases nitrogenadas, formando pares de relativa especificidade. Ao se analisar o DNA de uma determinada bactéria, encontram-se 38% de base citosina. Gente, essa que eu não estou entendendo nada. Vou voltar aqui no meu slide para mostrar uma coisa para vocês. Então, tá aqui o DNA aqui. Isso aqui é o DNA, esse que está aqui do meu lado direito aqui. O que acontece? Tá vendo esse negócio coloridinho no meio? Esses negócios coloridinhos no meio são o que a gente chama de bases nitrogenadas. Então, o DNA é composto de bases nitrogenadas. Não somente disso. A gente voltar aqui, ó. O que eu tenho no DNA? O DNA é do lado direito aqui. Eu tenho fosfato, açúcar, que é essa desoxirribose aqui, e as bases nitrogenadas. É basicamente isso que compõe aí o DNA. E aí, o que acontece, gente? Então, no meio do DNA, esses coloridinhos aqui são as bases nitrogenadas. E aí, o que acontece, gente? Essas bases nitrogenadas, elas têm ali uma proporção certinha. Como assim, gente? A adenina, tá aqui bem nesse texto, bem aqui, ó, a adenina tá sempre na mesma proporção que a timina. E a guanina tá na mesma proporção que a citosina. Ou seja, se eu tiver 50 guanina, eu vou ter 50 citosina. Se eu tiver aqui, ó, 50 adenina, vou colocar outro número. Se eu tiver 30 adenina, eu vou ter 30 timina. Por quê? Porque elas se combinam ali na mesma proporção.
Então, olha o que a questão está falando. Deixa eu arrumar esse slide aqui para aparecer os dois ao mesmo tempo. Peraí. Peraí, gente. Deixa eu arrumar ele aqui, que aí aparece ele ao mesmo tempo. Estão conseguindo enxergar os dois aí, gente? Sim. Então, beleza. Olha o que a questão fala aqui, então. Ao se analisar o DNA de determinada bactéria, encontra-se 38% de base citosina. Gente, base citosina é a mesma proporção da guanina. Olha aqui, ó. Guanina e citosina é a mesma proporção. E aí, então, o que acontece? Se eu tenho 38% de citosina, quanto que eu vou ter aqui de guanina, gente? 38%. 38%. Então, eu já sei, ó, olha aqui, ó, que percentuais de base, adenina. Então, o primeiro percentual aqui tem que ser adenina, a do meio aqui é guanina e a última é timina. Então, quantos por cento, então, de guanina que eu vou ter? 38%, porque elas estão na mesma proporção. Então, eu já sei que no meio aqui tem que ser 38%. Então, por isso que a letra E lá, 38%. E aí, então, eu vou ter, então, 38% de base citosina, 38% de guanina, vai sobrar lá, então, 24% para adenina e 24% para adenina e timina. 24 dividido por 2 dá 12, né? Então, vai ficar 12 aqui para adenina e 12 para timina. Então, vai ficar, a resposta certa aqui, então, é 12. Então, vai ter 12% de adenina, vai ter 38% de citosina e timina, 38% de timina e mais 12% lá de, desculpa, de timina vai ser o último aqui. Então, 12% de adenina, 38% de guanina e 12% de timina. Deu para entender a ideia dessa questão aqui ou não? Jéssica, ficou confuso. Deu. Então, gente, basicamente, a gente tem que entender aqui as proporçõezinhas aí. Então, toda vez, olha, a gente tem ali o quê? A gente tem adenina e timina na mesma porcentagem. Então, vocês viram aqui, ó, que eu tenho 12% de adenina e 12% de timina, porque elas estão na mesma porcentagem. E eu tenho 38% de guanina e 38% de citosina, porque elas também são aí na mesma porcentagem. Então, resposta certa aí. Letra E. Gente, questão número 3 aí. A questão número 1 é de montar um negócio lá. Questão número 3. O DNA é a molécula da hereditariedade. O que é isso, gente? As nossas informações genéticas são passadas para os nossos filhos por conta do DNA. Então, o DNA é uma molécula da hereditariedade. Essa molécula é formada por nucleotídeos. Vou voltar aqui, ó. Lembra que, então, em relação aos nucleotídeos do DNA, responde o que se pede. Qual a composição de um nucleotídeo que compõe as fitas de DNA? Lembra que eu falei, gente, quando eu estava iniciando isso aqui, eu falei, gente, o DNA, ele é gigante, ele é como se fosse um trem. E aí, o que acontece? Ele é um trem. E aí, ele é composto por vagãozinhos. Esses vagãozinhos é o que a gente chama de nucleotídeos. E aí, o que tem dentro desse nucleotídeo? Eu coloquei a imagem aqui no meu slide. O DNA é do lado de cá. Então, o que eu tenho lá no nucleotídeo de DNA, nesse vagãozinho aí do DNA? Grupo fosfato, açúcar desoxirribose e as bases nitrogenadas. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Grupo fosfato. Então, você pode colocar aí, o nucleotídeo de DNA é formado por grupo fosfato, açúcar desoxirribose e bases nitrogenadas.
Anotaram aí, gente? Pronto. E aí, gente? Então, beleza. Letra B lá, ó. Quais são as bases pirimídicas? Praticamente a pergunta é isso. Quais são as bases pirimídicas? Gente, existem 5 tipos de base nitrogenada. A gente tem lá adenina, uracila, timina, citosina e guanina. 5 bases nitrogenadas. A gente divide ela em 2. Existe, aí tá aqui mesmo nesse slide, bem aqui embaixo, esse laranjadinho aqui embaixo, ó. Existem as bases nitrogenadas púricas, que é a adenina e a guanina. Existem as bases nitrogenadas pirimídicas. Quais são elas? Tá aqui, ó. Citosina, timina e uracila. Então, anota aí na B. Quais são as bases pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Pronto aí, gente? Pronto. Uhum. Então, vamos lá. Questão número 1 do código genético aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo aí. Gente, é letra C, mas vamos entender aí por que é letra C. Olha aqui para vocês verem. Com relação ao DNA e o RNA, é correto afirmar o seguinte. Letra A. Ambos são dupla fita de todos os seres vivos? Não. Sabe por que não é, gente? O DNA tem fita dupla. O RNA é uma fitinha só. Olha aqui o RNA. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Não tem um RNA aqui, meu Deus. Tá aqui, essa imagenzinha bem aqui no cantinho aqui, ó. Tá dando para ver essa imagenzinha no cantinho aqui, ó? A primeira fitinha aqui, ó, deixa eu aumentar só essa imagem para vocês verem. A primeira fitinha aqui, gente, é o RNA. A segunda é o DNA. Ou seja, o DNA tem fita dupla, mas o RNA não tem. RNA é fita simples, o DNA que é fita dupla. Olha a letra B. Ambos são constituídos de ribonucleotídeo. Gente, ribo vem de açúcar ribose. RNA tem açúcar ribose. O DNA é desoxirribose. Então, não é. Ambos são constituídos de ribonucleotídeos? Não. O ribonucleotídeo é só o RNA, porque é ele que tem a ribose. Ambos são polímeros de nucleotídeo, ou seja, ambos são moléculas gigantescas compostas por nucleotídeos? Sim, gente. Polímeros são moléculas grandes. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês, gente? O DNA e o RNA são estruturas gigantescas compostas por coisas menores. É como se fosse assim, ó. O DNA e o RNA como se fosse um trem e os nucleotídeos são os vagões. Então, por isso aí que é a letra C. A letra D diz assim, ó. Ambos contêm a base uracila? Não. Gente, uracila só tem o RNA. O DNA não tem uracila. Letra E, ambos contêm base timina? Não, quem tem timina é só o DNA. Então, por isso aí que é a letra C. Deu para entender essa aí, gente? Sim. Deixa eu ver que outra questão aqui dá para ler, dá para responder.
Questão número 4, gente, dá para responder também. Deixa eu descer aqui no meu slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Questão número 4, então, diz assim, ó. Entre as milhares de proteínas produzidas em nossa célula, estão, por exemplo, as responsáveis pela produção de anticorpos, da hemoglobina, substâncias que carregam oxigênio pelo sangue, de vários hormônios, entre elas a insulina, do colágeno, da pele, da queratina, presente no cabelo e nas unhas, com relação à estrutura celular responsável pela produção de proteínas, podemos afirmar que essas são produzidas, gente, é a letra B, nos ribossomos. Por quê? Eu coloquei essa imagem aqui, ó. Lembra que o DNA é quem comanda, o RNA é quem leva a mensagem e a proteína é quem executa. Só que o que acontece? O RNA, ele não está pronto, ele precisa ser produzido. O DNA, a proteína, ela não está pronta, ela precisa ser produzida. E aonde é que a proteína é produzida? Gente, ela é produzida num ribossomo. Tá vendo aqui nessa imagem aqui do meu slide, esse negócio roxo aqui? Ele simboliza o ribossomo. Então, é lá no ribossomo que produz-se proteínas. Então, por isso aí que é a letra B. Gente, questão número 5 também dá para responder. Diz assim, ó. Leia atentamente a afirmação abaixo sobre os produtos transgênicos. Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código genético. Essa afirmação gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ela é incorreta. Por que ela é incorreta? Gente, transgênicos são organismos que foram geneticamente modificados. Sim. Só que eles não tiveram o código genético modificado. Elas são alteradas, eles foram modificados geneticamente, mas o código genético não. O tanto que eu trouxe no slide aqui, deixa eu voltar nele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui nele. Eu não lembro onde é, gente. Aqui, ó. Gente, o que acontece? Quase todos os seres vivos possuem o mesmo código genético. Código genético é diferente de material genético. Então, o que acontece? Quase todos os seres têm o mesmo código genético. Então, por isso é que essa alternativa aí, essa frase é incorreta. Por quê? Todos os organismos têm material genético. O transgênico aí é um organismo que teve um material genético modificado. Mas essa questão aí de ter o código genético modificado é errado. Todos os seres aí, quase que todos os seres possuem o mesmo código genético. Então, por isso que é a letra D. Incorreta. Por quê? Porque tanto os organismos transgênicos como os não transgênicos têm o mesmo código genético. Então, por isso aí a letra D. Deixa eu ver outra aqui que dá para responder também. A última que a gente vai responder aqui, gente, é número 6. Vamos ver lá. Em pleno século XXI, na era metabolômica, ainda temos a influência de registros importantes que fundamentaram as eras genômicas e proteômica. Um desses registros foi em 1961, quando Francis Crick, Sidney Brenner e outros colaboradores da pesquisa relataram dados experimentais importantes para a compreensão do código genético. Gente, sobre o conceito e funcionamento do código genético, tem o seguinte, é letra A. Por quê? Gente, o código genético especifica o aminoácido, especifica o tipo de proteína que vai ser produzido. Lembra que eu falei, gente, o DNA comanda. O RNA leva a mensagem. Essa mensagem é o código genético. Ele chega lá, só vai ser produzida a proteína que corresponde ao código genético. Se não vai ser produzida lá, imagina só que eu estou procurando uma pessoa que limpa a casa. Aí bate uma pessoa na minha porta aqui que arruma carro.
Eu estou procurando uma pessoa que arruma carro? Não. Eu quero uma pessoa que limpa a casa. Então, o código genético meu vai ser o quê? Procura-se pessoa para limpar casa. E aí só vai vir até mim quem limpar a casa. Então, gente, o código genético, a gente pode chamar disso de códon, especifica o aminoácido, especifica o tipo de proteína que vai ser produzida aí. Então, por isso, resposta certa, letra A da número 6. Deu para entender a ideia, gente? Sim. Deu. Gente, as outras aqui, ó, eu vou responder na próxima aula. Nas próximas aulas aí a gente responde, porque precisa do próximo conteúdo aqui que eu ainda vou falar com vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Não, não tem não. Nas próximas aulas a gente responde o resto aqui. A gente vai respondendo devagarzinho aí. Alguma dúvida, galera? Não. Não. Então, a gente já vai encerrar, porque de todo jeito não dá tempo de eu fazer outro conteúdo. Então, na próxima aula a gente começa outro conteúdo e responde aí mais exercícios aí do nosso livro. Coloque o nome de vocês aqui no bate-papo. E quem já colocou, muito obrigado e até a próxima aula.